Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, deixa o like aí. Primeiro de tudo, deixa o like aí, que é muito importante. Vamos falar sobre esse novo Atlético que o técnico Odair Hellmann ele planeja construir a partir dessa 10ª rodada de Série B que passou contra o Operário. Eu acho que dá para dizer que o Atlético ele perdeu quase que um quarto ali do campeonato. Óbvio que o Atlético somou pontos que, no final das contas, independente do que a gente for brigar na competição, esses pontos iniciais eles vão ser importantes. Mas eu digo que o Atlético ele perdeu essa primeira parte do campeonato em vários aspectos de competitividade, de identidade de jogo, de uma ideia melhor definida, de capacidade de construção. O Atlético desses 10 primeiros jogos é um Atlético para esquecer. Um Atlético desses 10 primeiros jogos é um Atlético para deixar completamente de lado e a gente buscar realmente uma nova cara, uma nova versão, uma nova maneira de jogar. E é isso que o técnico da Helmand está buscando. Eu tenho até dificuldade de definir o que foi o Atlético desses 10 primeiros jogos. Se é um time de transição, se é um time de posse. O próprio Odair fala isso na primeira coletiva que ele dá. Esse Atlético, ele é muito perdido. Ele é meio Frankenstein, assim, sabe? Em algum momento você está vendo um jogo mais de transição, em outro momento você está vendo um jogo de posse, em outro momento você vai estar vendo um jogo completamente aleatório, um jogador indo para um lado, um atleta indo para o outro. Então o Odair ele chega para dar uma cara para esse time, dar uma identidade para esse time e fazer com que esse time vire um time. Quando a gente fala de por 11 jogadores, esses 11 jogadores eles precisam jogar juntos. E eu vou bater nessa tecla até eu entender que coletivamente o Atlético é uma equipe mais coerente. Coletivamente o Atlético é uma equipe que pode ser chamada de uma equipe de futebol. Vou até pegar um exemplo das seleções, já que a gente está nesse momento de data FIFA. Pega a Espanha e pega o Brasil. Ou se você quiser vir mais para perto, pega a Colômbia, pega o Equador, pega a Argentina e pega o Brasil. O Brasil tem mais ou menos material humano que esses times? Eu acho que na maioria dos exemplos que eu dei aqui, o Brasil tem mais qualidade. Só que coletivamente o Brasil não funciona. Então a gente começa a fazer as comparações do Atlético em relação aos times da Série B e a narrativa é muito parecida. Coletivamente, o Atlético não funciona. Coletivamente, o Atlético tem muita dificuldade de ser um time acima da média. Apesar de ter mais material humano que os outros, mas se coletivamente você não funciona, cara, não importa seu material humano. Eu digo mais, não importa nem os reforços que você tanto quer. E assim, Thiago, qual é essa cara desse novo Atlético, desse time que o Odair Hellmann ele quer criar, ele quer construir, ele quer gerar? Todo mundo sabe, né, gente? É um Atlético que tenha mais a bola. É um Atlético que tenha mais o controle do jogo. É um Atlético que, porra, tem a bola ali como amiga. E o técnico da Helman, ele vem preparando o time para receber a bola de maneira mais parcimoniosa. Sabe? O time do Barbieri era diferente. O time do Barbieri, a partir do momento que tinha a bola queimava no pé dos jogadores. Isso é até uma informação essa semana. Que o Odair estava treinando passe, estava treinando domínio e muita gente ridicularizou. Mas para você ter a bola, para você ter controle, para você ter passes rápidos, para você jogar mais num corredor central, que é esse novo esquema, esse 4-4-2, ele acaba gerando isso, o Atlético precisa trabalhar, repetir muito. Primeiro de tudo, porque eu acho que é uma nova versão que o torcedor gostaria de ver o que o Odair está preparando. Quem não gosta de ver um time com posse? Quem não gosta de ver um time finalizando mais? Quem não gosta de ver um time controlando o jogo a partir de ter a posse, fazer o jogo ser sobre o time, ser protagonista? Se você me disser aqui que, pô, você não gosta desse estilo de jogo, eu vou falar que você tá mentindo. Então o Odair, ele tá fazendo uma aposta que caso essa aposta dê certo, e desculpa, eu acho que a gente tem ferramentas para que essa aposta dê certo, o torcedor ele vai vir junto, o torcedor vai comprar a ideia. Um Atlético, porra, sendo o principal time da Série B. O Atlético entrou na Série B para ser o principal time da Série B. E precisa trabalhar para isso. Então, assim, eu acho que esse que é o primeiro grande retorno que a gente tem ali. E depois, bicho, assim,
Eu acho que, como eu falei, a gente tem peças para jogar esse jogo que seriam naturalmente potencializadas. Eu digo pelo menos 10. Vamos lá. Lucas Esquivel gosta desse estilo de jogo, de controle, de posse. Léo Pelé, um zagueiro que constrói muito bem. A gente começa a olhar os jogadores de frente. A gente já mata 3 de uma vez só, que são os 3 meias, né? Juliano, João e Zapelli. Show? Show. Pô, o Velasco se beneficia muito desse jogo. Luiz se beneficia muito desse jogo. Isaac se beneficia muito desse jogo. Teve se beneficia muito desse jogo. Sabe? Até os centroavantes, Alain, Renan. O Atlético ele foi montado, o Atlético ele foi idealizado para ser um time de posse. Esse que no final das contas acaba sendo o grande impacto. O Atlético foi montado, idealizado lá no começo da temporada para ser um time de controle. O Atlético foi montado, foi idealizado para ser um time de protagonismo. E se o Atlético não conseguiu ser até agora, beleza, isso é um fato. Mas também não dá para dizer que é um cenário que, porra, é a característica dos jogadores que está levando a gente para esse lado. É a falta de jogo coletivo. A partir do momento que a gente tem um jogo coletivo e valoriza a característica dos jogadores, o Atlético vai crescer. E essa nova versão, pelo menos, está buscando isso. Eu acho que o Odair e qualquer técnico que fosse nesse momento do Atlético, ele não chegaria e geraria um grande impacto de primeiro. Eu estou botando ali um deadline de 5 jogos para eu realmente avaliar o trabalho do Odair. Apesar de achar que já existe um impacto. Apesar de acreditar que já existe um cenário ali favorável no contexto Odair Helma. Mas assim, a projeção é de melhora. Mas se tem algo que me empolga no trabalho do Odair, que é um trabalho de boas intenções. Puta, isso me empolga muito, velho. Isso me empolga muito. O que o Odair está querendo desenvolver é o que eu gostaria de ver desse Atlético desde o começo da temporada, o que eu acredito que esse Atlético pode oferecer de melhor no começo da temporada, partindo da característica dos seus principais jogadores, e até mesmo o que a arquibancada quer ver desse Atlético desde o início da temporada. A impressão que eu tenho é que o Odair entendeu muito rápido o que é para ser esse Atlético. Aí transformar um time que jogou 5 meses no lixo, que perdeu muito tempo com outros treinadores, com outros trabalhos, em um Atlético conceitualmente compatível às expectativas, não é tão fácil. Mas no final das contas é um Atlético que eu tenho toda a certeza do mundo que, porra, vai deslanchar. A partir do momento que o trabalho do Odair, como esse protagonista, consiga fazer com que esse jogo coletivo funcione. O que não é simples, tá? O que não é simples. A gente fala de jogo coletivo como se fosse algo banal, muito pelo contrário. É algo, cara, muito difícil. A gente tem, por exemplo, o Paris Saint-Germain como exemplo, né? O Paris Saint-Germain ficou temporadas e temporadas e temporadas e temporadas buscando ser um time coletivamente constante. O próprio Cruzeiro. O próprio Cruzeiro botou dinheiro, não conseguiu ser coletivamente constante até a chegada do Leonardo Jardim. Paris Saint-Germain até a chegada do Luiz Henrique. Então, assim, o impacto de um técnico pode ser um impacto maior que de um craque. Escreve o que eu tô falando pra vocês.